A paz do Senhor, meus amados irmãos, em especial os adolescentes que me assistem através dos canais da Assembleia de Deus de Comunicação, que são pelas redes sociais do Facebook, do Instagram e no YouTube, onde o nosso canal é Assembleia de Deus de Barcarena e outro é AD Barcarena. Meu nome é Milson Altenhoff, coordeno a Escola Dominical no Tempo Central de Barcarena, sede. Hoje nós iremos estudar a lição de número 5 da revista dos Adolescentes Vencedores, cujo tema da nossa revista é a família cristã. E a lição de número 5, em especial do dia 3 de maio de 2020, nós temos o seguinte tema: como viver com o diferente. E o nosso texto bíblico dessa lição você encontra na sua Bíblia. Eu pediria que você pegasse sua Bíblia, pegasse papel e caneta, para você anotar os pontos que você encontrar relevante, para você depois fazer um estudo mais aprofundado dessa lição abençoada. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhos comigo, eleve seus pensamentos a Deus. Pai querido e amado Salvador, nesse momento em que iremos dedicar alguns minutos para falar e para comentar a Tua maravilhosa palavra, que Tu venha nos abençoar, nos direcionar através do Teu Espírito Santo, Senhor. Age em nosso meio, que nós possamos entender a Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos então ao nosso texto bíblico que você encontra lá em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 1 ao 36. Esse daí é o texto bíblico da lição, e que nós iremos ler agora. Você vai encontrar em Romanos 12, 18, que é o destaque da lição, no qual eu peço que você que não tem revista, procure na sua Bíblia. Romanos 12 capítulo 12, versículo 18, que nos diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Esse é o texto de destaque da nossa lição. E nessa lição, como conviver com o diferente, nós teremos aqui 3 objetivos centrais nela, que é compreender que as pessoas são diferentes uma das outras, ensinar que a diversidade é uma dádiva de Deus e mostrar que se relacionar bem com o diferente depende de nós. Então vamos iniciar. Os 3 pontos aqui da nossa lição, nós vamos ter aqui: sou diferente e daí? A diferença como presente, todos são diferentes e agora? Esses são os 3 pontos aqui da nossa lição que o nosso comentarista, o pastor Jonathan, ele elucida para a gente tratar desse assunto, como conviver com o diferente. No primeiro ponto, sou diferente e daí? Esse ponto aqui é interessante porque ele traz uma lição valiosa para nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja em Tessalônica, aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 21, ele nos fala assim, que examinem tudo, fiquem com o que é bom. Então, nesse contexto aqui que a gente fala, sou diferente daí, a gente pega essa parte da Bíblia aqui onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica, por conta de que situação? Nós estamos nós participamos na nossa comunidade, onde a gente tem diversas opiniões, e nós temos uma diversidade de pessoas, onde cada uma delas tem as suas características e cada uma delas defende os seus ideais. Mas quando o apóstolo Paulo fala assim, examinai tudo e retei o que é bom, porque à luz da Bíblia nós sabemos que podemos tirar proveito de todos os assuntos,
como lições, como exemplos, como orientações, mas sabemos que tem orientações que elas não estão de acordo com a palavra de Deus, e aí que está o cuidado. Por isso que ele nos adverte dessa forma: examinem tudo. É para a gente examinar tudo. Se você participa, por exemplo, de um grupo de WhatsApp e se inicia por ali naquele grupo uma discussão que envolve o nosso contexto e tanto nos assola essa questão do coronavírus e não tem uma solução ainda pela ciência, isso aí gera um pavor, onde a gente tem muitas divisões ao longo desse tema, onde pessoas da área política visam as questões políticas, pessoas da área da ciência visam as questões da ciência, pessoas da área da economia visam as questões da economia. Então nós temos aí diversas opiniões, mas espera aí, em quem eu acredito? A quem eu vou seguir? Quais orientações devo cumprir? Esse é um assunto que diverge as opiniões, porque cada um visa os seus interesses, mas nós cristãos sabemos através da Bíblia que isso são os sinais da volta de Jesus. Então, Milson, o que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que ouvir? Nós temos que obedecer a nossas autoridades, onde se a regra é você manter o isolamento, o distanciamento social, se a regra é você utilizar máscara, nós estamos sob autoridade dos homens aqui na terra. Mas até que ponto nós devemos obedecer isso? Até aquele ponto onde a autoridade do homem não sobreponha a autoridade de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas o que isso tem a ver com o assunto da lição em saber conviver com o diferente? Ele tem a ver no seguinte ponto: nós, como o apóstolo Paulo fala, retorno a afirmar aqui, ouvimos todos os pontos e tiramos aquilo que é bom. Então, tenhamos sabedoria em coletar aquilo que é bom, aquilo que vai edificar, aquilo que vai te ajudar, aquilo que te vai fazer ter uma vida de paz, uma vida de compreensão. Eu acredito que nós dificilmente nos colocamos numa posição em que a gente seja conflitante. Eu acho que a gente tem que colocar numa posição mais assim como posso dizer, de defesa. A gente tem que pedir a orientação de Deus para que a gente amenize os ânimos, para que a gente amenize esse estresse causado pela enxurrada de notícias, pela enxurrada de informações negativas, informações pesadas que nós estamos passando nesse momento. Dando continuidade aqui à nossa lição, a diferença como presente. Por que fala esse ponto aqui, a diferença como presente? Porque Deus, Ele teve o cuidado de fazer cada um de nós com uma identidade individual. Você é um ser único, você é diferente, você tem uma impressão digital única, não tem outra pessoa com uma impressão digital que nem a sua. Deus teve esse cuidado de nós sermos a sua imagem e semelhança, mas que nós somos individuais. Vamos usar, por exemplo, a nossa igreja. A nossa igreja, se todos fossem pastor, quem é que tocaria na banda? Se todos fossem músicos, quem é que seria o responsável em pastorear a igreja? Então, esse é um exemplo bem simples para a gente entender que a nossa diferença ela é muito valiosa. Não se entristeça por você ser diferente e se diminuir em algum momento, porque eu não fui aceito em uma determinada equipe, por eu agir dessa forma, por eu ser diferente, por eu pensar diferente. Nós todos somos diferentes, e isso é um presente de Deus para a gente. E isso é muito importante em todos os locais que nós vamos. As pessoas agem de forma diferente, as pessoas são diferentes, porque é um dom de Deus, é um presente de Deus para a humanidade. No outro ponto aqui, todos são diferentes. E agora? A gente falando aqui
do assunto da nossa lição, que é conviver com o indiferente, vamos agora para dentro do nosso lar, vamos para dentro da nossa casa. Você tem seu irmão, você tem seu pai, sua mãe, o seu responsável. Você com certeza deve em algum momento pensar diferente deles. Isso é normal. Então, o desafio nosso é saber lidar com essas diferenças, é saber lidar com essas diferenças de temperamento, essas diferenças de ações, essas diferenças de ideias. O nosso desafio é aprender a lidar com essas diferenças, que aí aqui a gente observa na Bíblia, em que o comentário aqui fala lá em Gênesis 37 da história de José, que no caso nosso texto bíblico. José, ele tinha uma família com vários irmãos, e José era um sonhador, e ele era o filho da velhice de seu pai. Então, no meio familiar ali, José, ele era muito confrontado por seus irmãos, por ele ser visto pelos seus irmãos. O meu pai gosta mais dele, meu pai agrada mais ele. Então, nessa parte da Bíblia, a gente observa que o pai de José, ele fez uma túnica colorida diferente para ele, e isso instigou dentro dos irmãos deles um sentimento muito ruim de inveja, um sentimento muito ruim de quererem, passaram a perseguir José. Nesse capítulo ainda, do capítulo 37, ele narra um período em que os irmãos de José o venderam ele para um outro povo como um escravo, e pegaram a sua roupa e sujaram com sangue de um animal e levaram a seu pai e falaram para ele: olha, pai, nós encontramos a roupa do nosso irmão José suja de sangue, algum animal, alguma besta fera, ela devorou ele. E o pai dele ficou muito triste e lamentou por muitos dias a morte de José. Essa história contada pelos irmãos dele, ele lamentou a morte como se José tivesse morrido. E o que aconteceu com José? Ele passou por todo um processo muito difícil. Imaginem só você ser vendido pelos seus próprios irmãos, ao qual deveriam cuidar e amar. Ele foi vendido para um outro povo, mas José teve uma história e uma trajetória totalmente diferente da que o homem natural poderia ter. José poderia ter ficado assim: eu vou me vingar desses meus irmãos, eles vão me pagar pelos que eles fizeram comigo. Mas José foi contra todo esse processo natural que o homem teria. O que José fez? José José ouviu a voz de Deus. José fez totalmente diferente. Então, quando José passou por um doloroso processo em que ele era escravo, passou a ser então governador do Egito juntamente com o faraó, mudou totalmente a história. Quando o seu povo, os seus irmãos e o seu pai foram lhe pedir ajuda, pelo contrário, em vez de ele se vingar, ele estendeu a mão. Mas para isso, José era um homem em que ouvia a vontade de Deus para a sua vida. Era um homem que tinha Deus no seu coração, na frente da sua vida. E com isso, eu posso dizer que na nossa família nós temos pessoas diferentes. Nosso pai pensa de uma forma, nossa mãe pensa de outra forma, nossos irmãos pensam de outra forma. Eu penso de outra forma. Cada um tem a sua particularidade, mas o desafio é você conviver com eles, com essas diferenças, você compreender e você ter paz no seu relacionamento familiar. Propague isso, faça como José fez, não se revolte contra seus irmãos, apesar de que em algum momento você se sinta ferido numa relação, em algum momento de desentendimento, de um mal entendido, de uma palavra dita que possa ter te machucado. Faça como José, entregue nas mãos de Deus, que Ele vai te dar o caminho correto e vai te abençoar grandemente se você tomar
atitude conforme a vontade de Deus. Faça aquela pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? E você com certeza vai tomar a atitude correta. Dando seguimento à nossa lição, a gente pode perceber que as diferenças, elas são excelentes, elas são boas, mas a gente não pode usar essa diferença no contexto de hoje, onde que o diferente ele está corrompido pelo pecado. O que você quer dizer em que o diferente está corrompido pelo pecado? Porque essa dádiva de Deus de sermos pessoas individuais e diferentes, o pecado veio e manchou isso. O pecado veio e distorceu isso e passou a ser hoje em dia algo de grande constrangimento, onde que se você tem uma característica em que não é vista por bons olhos por determinadas pessoas, você é muito bulinado, podemos falar assim. O bullying em torno dessa questão do diferente, ele é muito forte hoje, e a gente como cristão temos que combater isso. Como é que eu combato isso, Milson? Como é que eu faço? Como é que eu tenho uma atitude melhor? É eu não tratar o diferente com palavras baixas, é eu não entrar naquele jogo ali em que todo mundo ri daquele adolescente, ri daquele colega por ele ser diferente, ele ter um cabelo diferente, ele ter uma expressão diferente, a cor da pele dele ser diferente da do grupo. Então, essa questão do bullying, ela é muito forte na questão das diferenças. Eles como posso falar? As pessoas levam isso em primeiro lugar, e não a questão de nós sermos seres humanos diferentes, e por isso a gente é muito abençoado. A gente tem que ser diferente, Deus nos fez assim, e não excluir a pessoa. Isso que eu quis dizer, não excluir a pessoa por ela ser ou ter características diferentes. Então o que a gente tem que fazer? Compreender que somos diferentes. Eu tenho as minhas particularidades, você tem as suas particularidades, e saber usá-las nas coisas boas, saber usar elas para o lado bom, para o crescimento, para que a gente possa juntamente ter um bom convívio, tanto na família, quanto na escola, quanto nas relações de trabalho, em que esse é o desafio e que esse é o tema principal da nossa lição. A gente entender que ser diferente é bom, mas nós não podemos ser um diferente em que machuque o outro, em ser um diferente em que eu acho que só é a minha vontade que prevalece, só a minha opinião, em que só a minha ideia é a melhor. Vamos ser diferente, mas entender o outro, entender os pontos de vista, saber ouvir, saber falar sem machucar o outro através da sua opinião, e que as opiniões possam ser faladas, mas que elas também possam ser ouvidas. Então vamos fazer assim. Você tem esse desafio que é conviver em família, conviver em sociedade, no meio de pessoas diferentes, mas o Espírito Santo de Deus, através da palavra, através da vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus, Ele nos ajuda a conviver com o diferente, Ele nos auxilia, Ele está com a gente 24 horas. Então, se você busca a Deus, se você busca conviver com o Espírito Santo de Deus guiando a sua vida, você vai vencer esses desafios, você vai vencer essas lutas, você vai ser muito abençoado. Eu anotei aqui uma frase que eu queria deixar na minha conclusão da lição de número 5, onde que a ajuda do Espírito Santo de Deus, ela é poderosa. Peça a Deus para que Ele mude a história de sua casa e transforme o que é problema em salvação. Ore, faça isso, peça a Deus que Ele vai com certeza ouvir a sua oração. Ore com sinceridade, ore com animosidade, ore contrito a Deus.
reconheça que nós somos falhos, reconheça a grandiosidade que Deus nos fez diferente, mas reconheça também que nós aprendemos, principalmente com o exemplo de Jesus, em que o diferente é bom, não ruim. O diferente é algo maravilhoso. Que nós possamos aprender e aplicar essa palavra na nossa vida. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aqui o que eu quis transmitir da lição número 5. Se você ficou com dúvida de algo, quiser fazer algum questionamento, comente, deixa aí um like, faça uma pergunta que nós estaremos auxiliando você em alguma dúvida. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos.